no capítulo 13. João, capítulo 13. Jesus havia acabado de lavar os pés dos seus discípulos. Essa atitude de uma pessoa lavar os pés de outra não era incomum. No entanto, via de regra, quem lavava os pés eram os servos, os escravos, os empregados. E por isso os discípulos ficaram muito admirados, perplexos. Afinal de contas, eles sabiam que Jesus era o Senhor e Mestre. Então eles ficaram muito impressionados com aquela atitude de Jesus lavar os pés deles. E Jesus, percebendo que os discípulos estavam bem impactados, aproveitou a oportunidade para lhes ensinar algumas coisas muito importantes. Eu quero ler com vocês apenas os versos 34 e 35. Dentre as palavras de orientação de Cristo, ele disse assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ora, será que os discípulos de Cristo não conheciam esse mandamento? É lógico que sim. Eles todos viviam em Israel, e o povo de Deus sempre soube, e isso permeia todo o Antigo Testamento, de que o desejo de Deus é que nós o amemos sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Por que Cristo disse então novo mandamento vos dou? Será porque eles viviam num tempo de muita injustiça social, um tempo de muita rivalidade, muita maldade, muito preconceito, muito racismo, e isso gerava disputa e intrigas? E talvez eles tenham se esquecido de que o desejo de Deus é que nós olhemos as pessoas não como nossos rivais, e sim como nossos companheiros. Talvez sim, mas eu penso que é uma razão mais importante porque Cristo disse novo mandamento vos dou. É exatamente pelo que ele diz na sequência: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O mandamento é novo por conta do referencial. Os discípulos agora, eles não apenas ouvem, mas eles têm a oportunidade de verem o Deus eterno, revestido da natureza humana, habitando entre os homens e mostrando para os homens que eles devem se amar. Então, o mandamento seria novo por conta disso. Que o fio comece o ano 2014 enrolado na meio, né? Como eu estava dizendo, o mandamento era novo, tornou-se novo por conta do referencial. Os discípulos agora não só tinham o ensinamento de Deus de que eles deveriam amar as pessoas, os discípulos agora tinham o exemplo de Deus. Eles conviveram com Cristo por mais de 3 anos, e eles não apenas ouviram o Deus encarnado falando de amor, eles viram o Filho de Deus amando as pessoas. Então Jesus diz assim: amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. E olha o verso seguinte, Jesus diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Irmãos, creiam nisso. A maior marca da igreja de Deus, a característica mais distintiva dos filhos de Deus, é o amor.
Ellen White diz no livro Ciência do Bom Viver, página 470, ela diz assim: o mais forte argumento em favor do Evangelho é o cristão que sabe amar e é amável. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. A maior marca de um crente, de um verdadeiro filho de Deus, é a marca do amor. Uma igreja que tem uma doutrina baseada na palavra do Senhor, uma doutrina coerente, equilibrada, uma interpretação bíblica feita com sabedoria, com profundidade. Isso é importante, não é? Claro que isso é importante. Uma igreja que no aspecto administrativo seja também bem organizada e que, inclusive na gestão das questões financeiras, seja muito transparente e honesta. Isso é importante, sim ou não? Oh, isso é muito importante. Mas em nome de Jesus creio, ainda mais importante do que a doutrina, ainda mais importante do que a transparência na administração financeira, é que a igreja de Deus seja uma igreja amorosa. Porque o argumento mais forte para convencer as pessoas de que nós somos filhos de Deus e atraí-las para o caminho de Deus, o mais forte não é a doutrina e nem a organização administrativa da igreja, ainda que estas coisas sejam importantes. O mais forte argumento é o amor. Quando nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos conhecidos e até desconhecidos perceberem que entre nós há o verdadeiro amor, quando eles notarem que nós nos respeitamos, quando eles notarem que nós queremos bem uns aos outros, quando eles notarem que nós somos solidários uns com os outros, quando eles perceberem que essa é uma comunidade de amor, então esse será o mais forte argumento para convencê-los de que esse é o caminho do Senhor. Quando eles notarem que nós nos amamos e estamos todos abertos para amá-los também. Irmãos, creiam nisso. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e amar. Se você puder desligar para mim aí. Então, outro ponto importante. Está escrito em João capítulo 3, verso 16. E você sabe muito bem o que está escrito lá. Eu sei que tem muita gente aqui que conhece esse texto de cor, não é? João capítulo 3, verso 16, o que está escrito lá? Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dizem que esse é o verso áureo da Bíblia. Deus nos amou tanto ao ponto de dar seu Filho por nós. Mas você sabe o que está escrito na primeira carta de João capítulo 3, verso 16? Primeira carta, mesmo capítulo 3 e o mesmo verso 16. Lá está escrito assim: nisto consiste o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha que interessante. João 3,16, o Evangelho diz: Deus nos amou, que enviou seu Filho para dar sua vida por nós. Na primeira carta do discípulo amado, capítulo 3, verso 16, está dito: nisto consiste o amor, que Cristo deu sua vida por nós. E João agora acrescenta: e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Significa dizer que quando eu experimento o amor de Deus, o amor na dimensão vertical, então eu tenho amor para compartilhar com as pessoas. Eu tenho amor na dimensão horizontal. É assim. Se eu não tenho amor para as pessoas, é porque em realidade eu não experimentei ainda, eu não vivo ainda a experiência de estar imerso na graça de Deus, no amor de Deus. Porque, irmãos, quando o amor de Deus alcança a nossa vida, o amor de Deus altera nossa compreensão da existência. Nós nos vemos as pessoas, vemos a vida, vemos o mundo com outros olhos.
Quando o amor de Deus está no meu coração, eu não vejo os meus semelhantes como meus rivais, como meus adversários. Eu os vejo como meus companheiros. Em vez de sentir o desejo de destruí-los, de vencê-los, de derrubá-los, o Senhor coloca no meu coração o desejo de abençoá-los, de erguê-los, de ajudá-los. Isso não é natural do homem. É por isso que o mais forte argumento em favor do Evangelho é o amor. Porque uma comunidade onde verdadeiramente exista amor, é inevitável a presença de Deus. Nossa marca distintiva por conta do pecado é o egoísmo, orgulho e tantas outras coisas ruins. No entanto, nossa marca distintiva pela presença de Cristo em nós é o verdadeiro amor, que se manifesta em bondade, em carinho, em atenção, em cortesia, em serviço ao semelhante. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, verso 12, ele diz assim: irmãos, nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Bom, em síntese, o contexto é claro. Paulo está dizendo que todos nós cristãos estamos inseridos, e não só os cristãos, mas todos os homens, estamos inseridos num conflito espiritual entre o bem e o mal. Mas eu quero tirar essa frase inicial do seu contexto e aplicá-la para essa reflexão nossa. Quando Paulo diz assim: nossa luta não é contra o sangue e a carne, significa dizer que nossa luta não é contra a gente. Nossa luta não é contra pessoas. Se você tem lutado contra pessoas, você está lutando a luta errada, e você está mirando o alvo errado. Irmãos, e quantas vezes a gente perde tanto tempo na vida lutando contra pessoas, e nós as ferimos e somos feridos. Nossa luta não é contra a gente, nossa luta não é contra pessoas, nossa luta não é contra carne e sangue. Há maridos e mulheres que passam a vida inteira lutando um contra o outro. Há filhos que lutam contra os pais. Há pais que lutam contra filhos. É assim. Há irmãos que lutam entre si. Há vizinhos que vivem brigando. Há amigos que nunca se entendem e só se perseguem e se machucam. Há conhecidos, não amigos. Por favor, creia nisso. Nossa luta não é contra o sangue e a carne. Se você tem lutado contra pessoas, em nome de Jesus, pare de lutar. Você está lutando a luta errada. Você está mirando no alvo errado. Em vez de lutarmos uns contra os outros, nós devemos nos ajudar uns aos outros. Porque somos todos vítimas de um inimigo comum. E é contra esse inimigo que nós temos que unir nossas forças para lutar. Nossa luta não é contra o sangue e a carne. Eu quero citar só mais um texto bíblico. Palavras de Paulo escritas a Timóteo na primeira carta. Deixa eu só confirmar aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Você conhece. Paulo diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente, o incrédulo. Isso é um texto forte, não é? Se alguém não tem cuidado dos seus, e Paulo diz assim, especialmente nos de dentro de casa, está negando a fé, e é pior do que o descrente. Essa é uma mensagem forte. Creia nisso. Se você não cuida bem da sua esposa, ou do seu marido, ou dos seus filhos, ou dos seus pais, ou dos seus irmãos, daqueles que lhe são mais próximos, se você não cuida bem deles, diante de Deus, a sua situação é pior do que a situação do descrente. E essa sua atitude nega a sua fé.
Mas por que isso, pastor? Simples. Porque a essência da nossa religião é o amor. Aliás, o amor não é apenas a essência da religião, o amor é a essência de Deus. E está escrito que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E olha aqui, irmãos, quem ama, cuida. Se você não cuida, você não ama. E se você não ama, você está negando sua fé. Porque o Cristo que você declara seguir, Ele é a própria personificação do amor. Por isso que a marca dos seguidores de Cristo, a marca indelével, é a marca do amor. Eu me torno pior do que o descrente quando me declaro crente e não amo. Por quê? Porque os descrentes não vivem declarando que a razão maior da vida deles é o amor. E nós assim fazemos, assim falamos. E se não agimos assim, então nós estamos sendo incoerentes, negando a nossa fé. E diante de Deus, porque falamos e não fazemos, nós nos tornamos piores do que aqueles que não fazem, mas também não falam. Compreende? Como é que foi o seu trato para com os da sua casa durante o ano de 2013? Vocês já repararam que é mais fácil tratar bem os de fora, muitas vezes, do que os de dentro de casa? Às vezes a gente trata bem os de fora e se maltrata dentro de casa. Permita-me a franqueza. Quando você trata bem os de fora e maltrata os de casa, esse seu trato bom para com os de fora, ele na verdade não é uma verdadeira expressão de amor. É apenas um mecanismo de sobrevivência. É algo que está ligado a uma questão de sociabilidade, muitas vezes de interesse. Quem trata bem os de fora e maltrata os de dentro de casa, revela que não tem um amor na sua essência. Esse amor para com os de fora é um amor superficial, porque o amor só é verdadeiro quando a gente começa a amar a partir dos que estão dentro da nossa própria casa. O cristianismo é dentro de casa mesmo, não é assim? Se a minha esposa disser assim, esse homem é um homem de Deus, provavelmente ela estará certa, porque quem conhece melhor do que a esposa, não é? Se um pai diz assim, esse meu filho, essa minha filha é uma garota de Deus, provavelmente ele está certo, porque conhece. Agora, se a minha mulher diz assim, esse aí, sepulcro caiado, provavelmente vai estar certo, porque convive comigo e me conhece. Em outras palavras, eu estou apenas dizendo assim, que quem confirma a veracidade da sua religiosidade são aqueles que lhe conhecem mais de perto. Porque frutos artificiais, eles impressionam de longe, mas quando a gente toca neles, a gente percebe que são bonitos, mas não são verdadeiros. Então é assim, a gente consegue impressionar bem quem não nos conhece ou nos conhece pouco, quando o nosso amor não é pleno, não é verdadeiro. Mas quem conhece a gente e convive com a gente, sabe se a gente ama de verdade. E eles sabem a partir da maneira como nós os tratamos. Chegou o fim. O Senhor da glória se manifestou e separou os seres humanos, colocou uns de um lado, outros de outro, como um pastor separa os cabritos as ovelhas. E para as ovelhas à sua direita, ele diz assim: vinde benditos do meu Pai. E os salvos vão correndo, dizendo: opa, o Senhor está nos chamando, venham benditos do meu Pai. E quando eles estão entrando, o Senhor diz assim para eles: porque quando eu estava com fome, vocês me alimentaram, eu estava com sede, vocês me deram água, eu estava nu, vocês me vestiram, eu estava preso, vocês foram me visitar. Não é assim o texto? Mateus 25. E aí Jesus disse que os salvos vão felizes entrando no reino, e eles olham para o Senhor e dizem assim: mas quando foi que a gente lhe viu nu e lhe vestiu? Quando foi que a gente lhe viu com fome e lhe deu comida? Quando foi, Senhor,
para eles: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Aí Jesus se volta para os perdidos e diz assim: afastai-vos de mim, meu Deus, eu não vos conheço. Porque quando eu estava com fome, vocês não me alimentaram, com sede não me deram água, com nu e não me vestiram. E aí a Bíblia diz que os perdidos, revoltados, protestando, eles dirão assim: mas quando foi isso? Jesus dirá: quando vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês deixaram de fazer. Moral da história. E um dia eu ouvi o pastor amigo Rodolfo falar isso e achei tão lindo. Moral da história: a sentença final, ela não virá da teologia. A sentença final virá da vida. E a base do julgamento final é o amor. Na hora final, o mais importante não é o que eu crie, mas se o que eu crie transformou minha vida, fazendo-me amar o meu semelhante. Compreende? Na hora final, o mais importante não é o que eu acreditei. O que a gente acredita é importante, claro que sim, mas na hora final, o mais importante não será o que eu acreditei, mas se o que eu acreditei transformou a minha vida, me fazendo amar as pessoas. Será que não tem algum dos pequeninos irmãos do Senhor, talvez dentro da sua própria casa, carecendo de ajuda, talvez de carinho, de atenção, de respeito, de gratidão? Pense nisso. Talvez haja algum dos pequeninos irmãos do Senhor dentro de nossa própria casa que não está sendo cuidado por nós. Oh, meus irmãos, que o Espírito de Deus nos abençoe e nos impressione a todos, para que os erros desse ano que já acabou, que eles fiquem realmente para trás, e que Deus nos dê uma nova visão, uma nova compreensão da existência e da nossa própria religião. Nunca se esqueça disso. O amor não é apenas a essência da religião, é a essência de Deus. E a grande marca daquele que está em Cristo, e Cristo está nele, é a marca do amor. Eu posso fazer 1000 coisas extraordinárias, mas se eu não tiver amor, nada disso terá valor diante de Deus. Nós vamos agora lavar os pés uns dos outros. Isso representa nossa decisão de servirmos as pessoas. Isso é uma coisa muito simples de fazer na igreja, até porque a gente vem com os pés limpos, não é? Tem sacrifício nenhum de lavar os pés de alguém que a gente até conhece e que já estão limpos, mas lembre-se disso, esse ato é um símbolo do que a gente está disposto a viver no nosso dia a dia, quando nós vamos lavar os pés dos nossos semelhantes, quando nós vamos servir os nossos semelhantes. A primeira vez que eu participei de uma cerimônia de lava-pés foi aqui na Igreja Central de Conquista. Nós chegamos, foi uma Santa Ceia domingo à noite, chegamos na igreja um pouquinho atrasados e a igreja estava quase vazia. E eu me lembro que meu pai perguntou para um diácono que estava à porta, nós não éramos ainda batizados, e meu pai perguntou e disse assim: mas não vai ter culto hoje? Porque só havia umas 2 ou 3 pessoas dentro da igreja. E o diácono disse assim para o meu pai: não, é que hoje tem Santa Ceia e o pastor mandou todo mundo descer para lavar os pés. Era o pastor Jabes Moro, um pastor jovem assim, empolgado e às vezes bem forte assim, veemente. E quando eu ouvi o diácono dizer para o meu pai que o pastor mandou todo mundo descer para lavar os pés, eu pensei: esse é o pastor, esse pastor invocadinho mesmo. Eu pensei, coisa de menino, né? Eu pensei, ele deve ter notado o povo com o pé sujo e disse: não, todo mundo vai lavar o pé. Pastor invocado. E aí eu me lembro que meu pai disse assim: nós podemos ir assistir e ver. E o diácono disse: claro. E eu disse logo: vamos amar.
Eu estava imaginando o pastor com a cara de valente, assim, ele era magrinho, baixinho, mas era valente mesmo. Eu estava imaginando ele com a cara de valente, cara fechada, e o povo tudo assim, com aquele sentimento de humilhado, cada um lavando os seus próprios pés e olhando para o pastor e o pastor olhando para eles. Quando eu disse que eu olhei a cena, nunca mais me esqueci. Estava todo mundo feliz, sorridente, um lavava os pés de outro, o outro ia lavar os pés deste, todo mundo sorridente, alegre. E eu entendi que esse é o momento sublime da igreja, quando a gente renova nossa decisão de vivermos uma vida de unidade, de humildade, de fraternidade. É quando a gente relembra que na igreja de Deus não há maiores e nem menores, não há superiores e nem inferiores, nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E quando você lava os pés de alguém, você está dizendo: eu quero viver como o meu mestre, para servir o meu semelhante. Que Deus nos abençoe. Todos são convidados a participar. Na igreja adventista nós entendemos que a Santa Ceia está aberta para todos quantos queiram. Evidentemente que você deve participar entendendo o significado disso e participar como uma expressão do seu desejo de ter uma profunda comunhão com o Senhor. Mesmo que você não seja membro batizado da igreja, você é bem-vindo se quiser participar nesse ato de comunhão com o Senhor. Paulo diz que a gente deve se examinar antes de participar da ceia, mas ao nos examinarmos, não fugirmos. Examine-se, pois, o homem, diz Paulo, então coma deste pão e beba deste cálice. Que todos nos examinemos, que todos confessemos nossos pecados ao Senhor, e que todos participemos com alegria da ceia do Senhor, começando esse ano assim, renovando a nossa comunhão com os irmãos e com o nosso Deus, para que tenhamos todos um ano abençoado. Nós vamos sair cantando então. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, tá bem? E aí a gente vai descer e lá tem as salas para os lavapés. Fiquem todos em pé, por gentileza. E vamos também.